Programa Salvando Vidas, uma missão apostólica da Igreja Monte Moriá. Ministério Apostólico com o apóstolo Marcelo Alencar. Vila Isabel, quadra O, número 6, no final da primeira rua da Coab Nova. E disse Deus: a quem enviarei? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando o Senhor chama Abraão e diz assim: é o que tu mais ama. Abraão não tinha só um filho, Abraão tinha um outro filho. Mas o Senhor colocou a preferência de Abraão. Abraão resolveu amar. Há uma promessa, a promessa estava sobre Isaac. Deus deixou isso bem claro. Deus disse: olha, Abraão, a promessa vem de Isaac, é Isaac. As coisas que eu vou fazer é com Isaac. E às vezes Deus fala comigo, fala com você, e nos dá uma direção, dizendo: olha, é dessa forma que eu vou agir, é dessa maneira. Mas nós não devemos se esquecer das demais coisas que temos que amar, das demais coisas que temos que dar uma atenção. E perceba que Abraão aqui, quando Deus diz assim: é o que tu mais ama, então havia-se realmente uma preferência. Essa preferência, ela era muito comum naqueles tempos, era muito normal. Se você pegar todas as escrituras, você vai ver Jacó tendo preferência com José, você vai ver Isaac tendo preferência com Esaú. Então assim, normalmente esse costume, ele vem, até os dias de hoje, aonde temos preferência por algumas coisas. Você que deve estar ouvindo, você com certeza já deve estar sabendo mais ou menos o que Deus quer falar contigo. E Abraão não foi diferente. A sua preferência realmente foi por Isaac. Havia sim, com certeza, um amor por Ismael, uma direção, para a vida de Ismael. Mas Abraão amava mais Isaac. E às vezes é assim na minha, na sua, na nossa vida. Nós preferimos amar mais alguma coisa do que outra. Nós preferimos amar mais alguém do que outro. Mas perceba o texto, que quando Deus diz assim: olha, pega o teu filho, aquele que tu mais ama, porque o sacrifício, e guarde isso no teu coração, sempre vai ser com aquilo que você mais ama. E Deus aqui estava exortando: olha, Abraão, ama também o outro. E nós precisamos entender uma coisa, que quando nós começamos a se dedicar a amar, a pôr todo o nosso amor em algo, ou em alguém, ou em alguma coisa, vai ser difícil quando chegar o momento de você ter que compartilhar ou até oferecer a Deus quando chegar o tempo da prova na sua vida. E o tempo da prova de Deus chega na vida de todo mundo, filha. Meu filho, o tempo de Deus provar as pessoas chega na vida de todo mundo. E às vezes as pessoas são tomadas por desejos, por realizações na sua vida. Pessoas que estão realizadas e que preferiu amar mais essa realização, e agora está tendo dificuldade de oferecer a Deus, de renunciar ou até mesmo de compartilhar com Deus a sua conquista ou aquilo que você tem conquistado para a tua vida. Então, a quem você mais ama, filho? Deus ou é as coisas? Ou é as pessoas? Jesus, ele disse assim: aquele que deixar pai, mãe, esposa, marido, filhos, por amor a mim, eu darei 100 vezes mais famílias, irmãos, pais, amigos. E é esse sentimento que a gente tem quando estamos ali na igreja, quando estamos em comunhão com os irmãos. Realmente eu particularmente, eu tenho esse sentimento. A minha família, hoje é a minha esposa e meus filhos, mas eu tenho a minha mãe, tenho os irmãos que eu tive que renunciar, amigos, cunhados, parentes, pessoas que eu amo e queria estar perto, mas que eu tive que renunciar pela obra de Deus. E Deus me deu uma outra família, me deu
irmãos, me deu mães, tem pessoas que me ajudam, que é que nem minha mãe, não é? Me deu pais, me deu amigos e irmãos. Então, o que nessa noite Deus está dizendo? Que aquilo que você mais ama, chegou o tempo de Deus realmente nos provar acerca dessa questão. Lá em Romanos capítulo 1, se eu não me engano, versículo 25, diz que essa geração amou mais o Deus desse século. Acho que é em Coríntios, mas em Romano ele fala que trocaram a verdade por uma mentira desse século. Eu acho que é isso. E é o que tem acontecido. As pessoas têm amado mais as coisas do que Deus. As pessoas têm mais amado mais alguém do que Deus, alguma coisa do que Deus. E o inimigo, ele fica ali esperando, ele fica ali só observando, e às vezes diz assim: o inimigo está com raiva. Não, ele fica ali: ame mais, ame mesmo, você tem que amar mais mesmo, ame, para quando chegar um momento de ter que compartilhar desse amor, partilhar, oferecer, vai ficar difícil. Aqui a Bíblia, o texto não diz que foi difícil para Abraão, mas com certeza toda a prova é difícil. O texto não revela aqui se Abraão chorou no caminho, antes de ele preparar ali de cortar, rachar a lenha, né? Toda aquela preparação depois que ele ouviu a voz de Deus, como isso soou no seu coração, como isso, não é? Ainda ele não teria que compartilhar ali com Sara, porque talvez ela não entendesse. É sempre assim. Quando se trata de Deus nos pôr à prova, tem pessoas que não entendem. Não é porque essa pessoa tomou essa decisão, porque essa pessoa tomou essa direção. Deus provando. E realmente Sara não iria entender. E tem coisas, minha filha, meu filho, que as pessoas não vão entender. Tem coisas que as pessoas não vão compreender, principalmente quando você abre mão. A gente sabe que hoje em dia existe muitas coisas nesse sentido. As pessoas chegam e dizem assim: para de ser besta, você vai para a igreja, vai dar isso na igreja, vai dar isso a pastor, vai dar isso. Então as pessoas, elas não entendem, elas não compreendem. Não é? Quando nós temos que abrir mão de algo por Deus. Eu não estou falando de coisas financeiras, eu estou falando de coisas muito mais profundas do que isso. Porque Abraão não estava ali levando nenhum dinheiro, nenhum ouro, nenhuma prata para oferecer a Deus. Estava levando algo que ele amava. Então, minha filha, meu filho, o inimigo, ele fica assim realmente na espreita. Ele fica realmente escondido, mas fica ali lançando os seus dardos, suas flechas, para que você ame mais as coisas do que Deus. Ame mais aquilo que você está conquistando do que Deus. E o sacrifício, ele vai ser sempre com aquilo que você ama. O que tem de pessoas que está oferecendo o Ismael, Deus diz: não é o Ismael, é o Isaac. Quantas pessoas têm chegado assim, né? Não, Deus, mas está aqui. Deus sabe o que você ama de verdade, com aquilo que é mais difícil de abrir mão, não é? Esse é o sacrifício. E as pessoas dizem: eu estou sacrificando. O sacrifício, minha filha, o verdadeiro sacrifício é aquilo que é mais difícil de abrir mão. E não na verdade, é aquilo que vai te fazer falta. Às vezes as pessoas dizem assim: eu estou sacrificando. O sacrifício é aquilo que nos faz falta. E com certeza Isaac iria fazer uma grande falta para Abraão. Claro que Abraão, isso aqui aconteceu apenas uma vez. Não é para deixar registrado o que iria acontecer futuramente com Cristo. Então louvamos a Deus pela vida de Abraão, porque Abraão foi o personagem. Em Moriá foi o lugar, o ambiente que Deus escolheu para essa grande história de amor, que só aconteceu lá, fora dos portões com Jesus, quando ele foi crucificado. Então, minha filha, meu filho,
possa ser que tenha chegado aí o dia de Deus provar e esteja sendo difícil. Como eu disse, aqui a Bíblia não fala se foi difícil, se foi fácil. Com certeza foi difícil para Abraão. Como foi difícil para Abraão caminhar com o seu Isaque, aqueles 3 dias, e durou 3 dias, não é? Imagina aí, 3 dias, uma coisa é você oferecer logo, outra coisa é uma viagem mais longa, uma viagem que iria durar um tempo. Ele poderia ali, quantas vezes, a Bíblia não diz, mas ele pensou ali em desistir, em voltar atrás. E assim na minha, na sua vida, na nossa caminhada com Deus. Por quê? Porque estamos realmente abrindo mão, muitas das vezes, de coisas que a gente ama nesse mundo. Mas nós tomamos uma decisão, nós falamos no altar. Nós realmente temos que ter muita consciência do que prometemos a Deus no altar. E você que está me ouvindo nessa noite, o que foi que você realmente prometeu a Deus no altar? O que você colocou diante do Senhor? E realmente chegou o dia de Deus chegar e dizer: olha, é isso que eu quero, Abraão. De Deus provar. E quantas pessoas estão ouvindo nessa noite que estão se sentindo fracas, que não estão se sentindo realmente fortalecidas, mas quem decidiu amar mais foi você. E às vezes a gente quer reclamar de coisas que a gente mesmo decidiu amar mais do que Deus. E quando a gente mesmo decide amar mais do que Deus, fica difícil de a gente deixar o mundo, deixar as coisas que realmente a carne ela deseja. E chegou o dia na vida de Abraão, mas Deus estava dizendo: olha, Abraão, quando você voltar, Abraão, ama também a Ismael. E é isso que nessa noite Deus está falando com você. Não ama apenas uma coisa, não ama apenas a obra, ama também a família. Não ama apenas a família, mas ama também a obra. Você está entendendo? Eu queria muito trazer uma mensagem que ainda nem foi ministrada ali na igreja, onde eu falo sobre igreja e família. Não é? Porque as pessoas têm um entendimento fora da verdadeira realidade, do contexto do que é família e igreja, e acaba usando muitas coisas como desculpa. Então, assim, o que é que estamos amando mais? Mais a obra? Isso está errado. Mais a família? Isso está errado. Temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E quando você ama mais uma coisa do que a outra, fica difícil de você oferecer, fica difícil de você renunciar. Eu me lembro que teve um que disse assim: ah, Jesus, deixa primeiro eu ir ter com a minha família, me despedir ali da minha família para poder caminhar. Deixa primeiro eu sepultar o meu parente, deixa que os mortos sepultem os mortos. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu sei que são palavras realmente que são difíceis, não é? Se a gente realmente diz assim: meu Deus, como isso é difícil, mas quando você decide, há uma grandeza por trás disso. Deus não está dizendo: olha, abandone a sua família, abandone a sua casa. Muito pelo contrário, Deus está dizendo: ame a sua família, esteja perto deles, mas entenda quem está em primeiro lugar na sua vida. O que está em primeiro lugar na sua vida? Quantos líderes estão ouvindo nessa noite o programa Monte Moriá? Quantos pastores? Enfim, eu não sei qual é o seu cargo, a sua posição, o seu título na igreja, mas também isso não importa muito. Que estão ouvindo nessa noite, que estão amando mais a obra do que o próprio Deus. Ama mais as coisas do que o próprio Deus. E outras pessoas que dizem: não, a família está em primeiro lugar, a família está em segundo lugar ou em terceiro lugar, e ama mais do que o próprio Deus. E Deus está dizendo nessa noite para você, minha filha, que Ele tem que estar acima de todas as coisas. Ama a Deus acima de todas as coisas. Ama a Deus acima de todas as coisas.
depois ama o próximo como a si mesmo. E era essa a opção que Deus estava colocando diante de Abraão. Abraão, eu quero que tu mais ama. Realmente era Isaac. E ele foi. Mas ao momento de ele chegar no monte, ele disse: Senhor, quem mais eu amo é o Senhor. Isaac eu amo. Como foi difícil colocar Isaac aqui, mas eu amo o Senhor. Quando Abraão coloca Isaac, ele estava dizendo: olha, o Senhor está em primeiro lugar. E é isso que Deus quer ouvir, e é isso que Deus quer ver na tua vida, meu filho. É isso que Deus quer ver na tua vida, minha filha, porque quando chega o momento de sermos provados, e às vezes a gente não entende, não compreende, e a gente vai levando a vida, e Deus está nos provando, e você não está percebendo que você está sendo provado. Não é porque toda prova há uma aprovação ou uma reprovação. Quantas pessoas estão sendo reprovadas porque preferiram mais amar alguma coisa do que o próprio Deus. Ana chorou, filha. Eu já quero te levar, Ana, 1 Samuel capítulo 1, já a gente volta aqui, se houver tempo, para a história de Abraão, onde vamos finalizar na vida de Abraão. Mas olha a atitude de Ana. Você que está com a sua Bíblia aí, abre em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Olha a postura, porque Ana também ofereceu o teu filho a Deus. Olha o que diz aqui o versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Sim, apóstolo, o que isso quer dizer? Ana chorou pelo seu pedido. Ana chorou pelo seu pedido, mas se alegrou quando foi para oferecer o quê? Quando foi para oferecer ao Senhor. Perceba que quando Ana chorou, ela chorou para pedir, mas quando foi para oferecer, ela se alegrou. Você está entendendo? Nessa noite que Deus está falando, quantas pessoas têm feito o contrário, não é? Elas têm realmente chorado na hora de oferecer a Deus. Mas isso não foi, já a gente vai ver a alegria de Ana em oferecer, quando ela vai e leva quando ela leva Samuel para Deus, a alegria que ela estava no seu coração, e o que Deus fez na vida de Ana. Então Ana chorou, ela chorou pelo seu pedido, né? Porque quando estamos pedindo, realmente a gente chora. Normalmente há muitas pessoas, mas na hora de entregar a Deus, está faltando essa alegria. E ela se alegrou. Até um cântico ela fez, que está registrado aqui. O cântico de Ana, quando ela adorou depois que ela obteve a vitória da parte de Deus. Aqui no Salmo 126, versículo 5 diz assim: quem não chora, minha filha, preste muita atenção. Que bom que eu comecei mais cedo, porque vamos entrar em um assunto aqui muito importante. No Salmo 126, versículo 5, o que é que diz aí? Aí fala acerca de que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, com certeza irá colher com alegria. Mas será que vamos ter essa alegria no momento de oferecer? No momento de compartilhar? Possa ser que Abraão não externou essa alegria. Foi difícil, como é difícil? Claro que a situação é diferente. Abraão e Ana são situações diferentes. O que Deus provou a Abraão não foi o que Deus provou a Ana. Primeiro que Deus nem pediu nada a Ana. E aí está a minha admiração por Ana. Porque tem coisas que Deus nem nos pede, mas nós temos que ter a consciência em oferecer. Tem que partir de nós, em compartilhar, em colocar diante de Deus aquilo que a gente ama. Aí está a minha admiração por Ana. Porque Deus não pediu nada. Algumas pessoas Deus até pede. Algumas pessoas, e a gente precisa entender isso, com algumas pessoas Deus pede. Com algumas pessoas Deus é claro, Deus é objetivo. Não é isso que eu quero, meu filho, que você faça, minha filha. Para outras pessoas não. Deus apenas espera. E admirável Ana por isso. Porque Deus não pediu nada a ela. Ela chorou pedindo e ela simplesmente diz: agora eu vou dar a Deus aquilo que eu
chorando. E quantas pessoas chegam e dizem assim: mulher, homem, como é que você sofreu tanto para conseguir isso na vida? Você chorou tanto e você agora está dando para essa pessoa. Você está, como é que você consegue fazer isso? Deixa de ser besta. As pessoas não entendem, elas não compreendem o nível. Quando uma pessoa, ela realmente, ela se aproxima de Deus, o mundo já não é mais atraente. As coisas desse mundo já não é mais tão importante, tão desejável. Então, o que eu admiro em Ana é isso, que Deus não pediu, mas ela ofereceu. Ela ofereceu. E eu quero nessa noite fazer uma pergunta. Na verdade, eu quero afirmar, porque quem não chora na hora de gerar, não vai conseguir sorrir depois. Isso é muito sério o que eu acabei de dizer. Quem não chora na hora de gerar, não vai conseguir sorrir depois. Eu quero falar aqui sobre 2 momentos importantes aqui. No parto, eu vou dar aqui um exemplo e vou citar 2 partos aqui. Agora tem muitas mães ouvindo que vai estar de acordo comigo. Existe um parto que é o parto cesáreo. Existe um parto que é o parto normal. Uma mãe, ela tem essas 2 opções. Mas todo médico sempre vai optar pelo parto normal, porque é mais saudável, a recuperação é melhor, é mais rápida. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Preste muita atenção no que você está optando na hora de gerar o que Deus te prometeu, filho. Isso faz muita diferença. Isso faz uma diferença muito grande. O que você está optando na hora de gerar, porque às vezes você não chorou porque o parto cesáreo, a mãe não chora. A mãe não chora por quê? Porque ela tem todo um processo, uma anestesia, enfim, tem todo um processo para que a mãe não sinta dor. Para que a mãe não sinta dor naquela hora, mas vai sentir dor depois. E o que tem pessoas que não sentiram dor na hora de gerar, mas estão sentindo dor hoje. Estão sentindo dor. Por quê? Porque gerou uma coisa de Deus, mas foi a opção que você teve. Você optou por isso. Quantas pessoas querem: Deus, eu quero a unção de Paulo. Você não sabe nem o que é que está pedindo. Eu quero a unção do apóstolo Paulo. Quantas vezes você mesmo chegou e disse assim: Deus, eu quero pregar que nem essa pessoa. Mas você está pronto para receber o espinho de Paulo? Você está pronto para receber o que Paulo recebeu? As pancadas, as prisões, as chicotadas, as humilhações. Então, às vezes a gente pega e diz assim: não passamos por um processo de dor. E quando a gente gera, não é? Quando a gente vai gerar, a gente sente dor. A gente não sente dor, mas depois que passa o efeito da anestesia, que você está em casa, você não tem nem força para amamentar o que você gerou. Outras pessoas é que tem que carregar o que você gerou. Quantas, eu estou falando de mim nessa noite, quantas coisas eu gerei na minha vida sem dor. Quantas coisas eu tomei à frente na minha vida, mas eu não senti dor para ter. Eu não passei por um processo para ter aquilo. E depois que eu tive, outras pessoas tiveram que carregar por mim. Por quê? Porque eu não tinha saúde, porque eu não estava bem, eu não tinha força. Você está entendendo o que Deus nessa noite está dizendo? Você está entendendo o que Deus nessa noite está falando com você, minha filha, meu filho? Tudo está na opção em gerar. Às vezes a pessoa diz: não, eu quero um parto cesáreo, não quero sentir dor. Não é? Eu quero o que Deus tem para mim, mas eu não quero sentir dor, não. Mas depois você vai sentir. Depois que você sentir, outras pessoas vão ter que, imagine você, um trabalho que você teve, uma luta que você teve, porque não é fácil carregar uma criança, não é? Há um processo, há um tempo, há uma série de coisas, e na hora que é para você se alegrar, você carregar seu filho, amamentar, enfim, uma série de coisas, caminhar com ele, você não pode porque está se recuperando. E o que o Senhor nessa noite está dizendo: o que você está optando, filho? Sentir dor.
com o que Deus está dando ou sentir dor com o que Deus vai te dar? Porque você vai precisar, filho, tomar uma decisão na tua vida. Agora, a pessoa que realmente ela sente dor antes de gerar, na hora do parto, ela diz: não, eu vou optar pelo parto normal. Quantas mães que estão ouvindo nessa noite dizem assim: meu Deus, eu vou optar, eu sei que vai ser uma dor terrível, eu sei que eu vou ter que passar por um processo, vem as contrações, é uma dor, mas eu vou chorar naquela hora, mas depois eu vou me alegrar, eu vou ter saúde, ninguém vai carregar a minha bênção, ninguém vai carregar, eu não vou precisar do auxílio. Por quê? Porque eu vou me recuperar melhor. Pode perguntar a qualquer médico, pode perguntar a qualquer profissional. Pode chegar um médico e perguntar: qual é o melhor parto? Ele vai dizer: o parto normal, filha. Parto normal. Agora sim, tem situações que são delicadas. Tem, claro. Quantas complicações no parto que o médico, aquela mãe passou por um processo e disse assim: não, na verdade, ó, só cesárea. Por quê? Porque há uma complicação. E quantas vezes é assim na minha e na sua vida, no nosso processo de gerar algo que há complicações e Deus prepara tudo, a gente sente dor, mas Deus está conosco. Mas se você nessa noite está tendo a opção de gerar, porque tudo está aí, na hora de você oferecer, isso vai fazer uma grande diferença. Quantas pessoas hoje não estão tendo forças para carregar o que Deus te prometeu? Já até aconteceu, já até realizou na tua vida, você já até está nas mãos, mas você não está tendo força, você não está tendo saúde para poder carregar o que Deus é. As outras pessoas que tem que carregar por você a sua bênção. Então, minha filha, meu filho, o que é que você está optando? O que é que você está optando? Até quando você vai permitir que outros venham carregar, levar para casa, colocar no colo, de tanta dor que você vai estar sentindo? O único contato que você vai ter na hora de amamentar, e isso Deus não abre mão na vida de ninguém que gera amamentação. E tem sido assim: você se alimenta, mas não tem tido forças para se alegrar e caminhar com a tua bênção. E Deus está dizendo que é muito importante ter saúde para fazer o que Deus quer, para fazer o que Deus nos chamou. Quantas pessoas agora estão assim? Eu falo de mim. Quantas vezes eu tive doente, sem saúde, para fazer algo que Deus me mandou fazer. Por quê? Porque eu não senti dor. E Deus nessa noite está falando com você, minha filha, meu filho. O que é que você está optando? Ah, apóstolo, está difícil, está doendo. Mas que bom, filha. Opte pelo parto normal, aonde a dor, na verdade, é necessário. Não se isente da dor. Guarde isso, anote, não sei, você tem o costume de anotar. Não se isente da dor. A dor tem o seu benefício. Está doendo, mas não tem problema. Depois que você gerar, você vai ter saúde,